Bom, pessoal, meu nome é Fernando, eu sou mentor técnico do programa de aceleração de startups da Oracle e eu sou desenvolvedor há quase 20 anos já. Eu estou aqui para falar um pouquinho de por que eu comecei nisso e por que eu fiquei nisso tanto tempo. Eu comecei desenvolvedor numa época bem diferente de agora, onde conhecimento sobre desenvolvimento era muito difícil de encontrar, era muito raro, era todo em inglês. E muito caro. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente ler uma revista de desenvolvimento quando eu comecei, que não faz tanto tempo assim, eu tinha que pegar 2 ônibus e ir até o Congonhas, até o aeroporto de Congonhas. Era o único lugar que tinha uma La Selva que vendia as revistas, e aí o código vinha impresso, não tinha CD, não tinha pendrive, não tinha nada, não tinha GitHub, não tinha nada. Você pegava aquele código, ia para casa, digitava ele, descobria que tinha errado, né? E vocês mandavam uma carta para a revista dizendo que estava errado, e aí eles mandavam a correção para você, né? Então era um tempo completamente diferente, mas era 20 anos atrás. Então não é tanto tempo assim. Você não está escutando a história de um coboleiro, você não está escutando a história de um programador Fortran, você está escutando a história de um programador Java, né? Que começou quando o Java começou há 20 anos atrás. E eu comecei nisso muito que por acidente, assim. Meus pais não têm nada a ver com tecnologia, nunca gostaram de tecnologia, continuam não gostando. Meu pai evita até porta de banco, ele abaixa quando ele entra, é horrível. Não é uma família tecnológica, em absoluto. Minha mãe agora está empolgadíssima no WhatsApp com a mãe de todo mundo, né? Mas, mas não é uma família tecnológica em absoluto. Meu pai não é engenheiro, meu pai não tem uma razão familiar, mas meus pais fizeram duas coisas muito importantes para minha escolha. A primeira foi que meu pai contrabandeou um computador do Paraguai quando eu era criança. Então, na época também, computador não tinha acesso nenhum. A única maneira era contrabandeando mesmo, né? Atenção PF, atenção PF. Era contrabandeando mesmo, então eu lembro do meu pai indo com um carro até um lugar é, mais escondido, assim, e aí parava um outro carro atrás, o cara tirou um PC XT e pôs no carro do meu pai, assim, né, um negócio enorme, né, e colocou no carro do meu pai, assim, porque computador naquela época era essa, antes da época do governo Collor, antes da abertura de mercado, era assim que você tinha acesso a computadores. Então, meu pai fez isso porque ele achava que era importante. Porque ele achava que era importante, né? É, Era caro pra caramba, foi provavelmente a coisa mais cara que meu pai comprou durante muitos anos. A gente não vivia particularmente bem nem nada, foi um negócio realmente difícil de fazer, mas ele fez. E a outra coisa que meus pais fizeram quando eu era pequeno, que foi importante, é que meus pais me colocaram no inglês. Então, eu aprendi inglês muito pequeno, né? E, de novo, naquela época, todo o conhecimento do mundo sobre programação era somente em inglês, né? Não tinha canal no YouTube dando dica de nada, né? Não tinha código de exemplo do GitHub, não tinha open source, né? Não tinha ideia de você poder navegar no código do fonte do Linux para saber como o sistema operacional é feito. Não existia nada disso, né? As linguagens eram todas fechadas, né? Então, se você quisesse aprender a programar, você tinha que comprar software pirata, você tinha que comprar o Delphi pirata, o VB pirata, né? Porque, aliás, o pessoal da PF tá gostando muito do vídeo. Mas era o que você tinha que fazer para você ter acesso a desenvolvimento. Era para você começar na área, era isso que você tinha que fazer. Não tinha outro jeito, né? É, então foram essas duas coisas: o contrabando e o inglês, né? Foram dois aspectos, duas decisões maravilhosas dos meus pais, que eu agradeço muito a eles. Minha mãe deve estar assistindo. Decisões maravilhosas. A YouTube ela sabe usar, então ela deve estar assistindo. E foram duas decisões maravilhosas e que me ajudaram muito. E daí pra frente eu me apaixonei mesmo. Acho que eu sempre gostei de desenvolvimento. Eu acho que desenvolvimento é uma área diferente, muito diferente de outras áreas, porque eu sempre falo isso. Se você decidir que você vai projetar pontes, se você for um engenheiro que vai projetar pontes, não dá para você ir para casa e construir uma ponte para ver como é que vai ficar, né? Se você vai ser um arquiteto, não dá para você ir para casa e fazer um prédio para ver como é que vai ficar, né? Hardware mesmo é muito difícil. Eu, num certo momento da minha carreira, foi mais ou menos quando entrei na Oracle,
eu vim de muitos anos em desenvolvimento, muitos anos em software, mas quando eu entrei aqui, eu fui trabalhar muito com infraestrutura. E hoje meu trabalho é bem híbrido, é bem infraestrutura e desenvolvimento. Mas quando eu passei a ter que entender melhor hardware e tal, foi muito frustrante para mim, porque não dava para ir para casa e brincar no Exadata. Não dava para ir para casa e brincar no Spark, porque lá em casa não tem isso, né? Software não, software sempre pôde. Agora com cloud, claro, é tudo muito mais fácil, quer dizer, hoje você pode realmente ir para casa agora e mexer no Exadata, né? Não fisicamente, mas você vai poder mexer no Exadata. Mas software sempre foi assim. Então você em casa com notebook pode criar a próxima grande empresa, né? Ou pode resolver aquele problema que você não conseguiu resolver durante o dia, né? Pode criar algo do nada, né? De uma ideia. Abrir uma ideia, escrever um pedaço de código e resolver um problema. Eu sempre achei isso sensacional, né? Meu pai trabalha com automação industrial, então você imagina, não é para ter um robô em casa, né? Então, eu vou construir aqui um laboratório de mecatrônica em casa para eu poder trabalhar em casa. Então, o trabalho dele tinha essa característica, e como todos os pais ali ao meu redor, das pessoas iam para casa e viviam e faziam uma coisa totalmente diferente do que elas faziam durante o dia, porque não dava. Nem se elas quisessem, nem se elas quisessem. Ai, agora que eu lembro, agora que eu me toquei, como é que eu vou resolver aquele negócio? Tinha que esperar o outro dia. E eu abri o notebook, não tinha notebook, né? Notebook foi um luxo que veio depois. Mas eu ligava o computador e conseguia resolver o problema na hora e já dormia com paz de espírito de ter resolvido aquele problema. Então, eu me apaixonei quando eu tinha. Essa história começou quando eu tinha 12 anos, né? Eu fui selecionado quando eu era criança para um programa da USP para crianças esquisitas, que chamava Escola do Futuro, né? E acho que não existe mais, mas existiu durante muitos anos. Então eles iam nas escolas, pegavam as crianças mais esquisitas, mais desajustadas, né? E traziam a gente para a USP algumas vezes por semana para ter aulas de coisas que a gente não deveria ter aula, né? Então, programação, para quem era mais de biológicas, tinha também atividades, então não era só exatas, né? Mas tinha outras áreas. Então. E eu participei disso porque eu era o menino desajustado que tinha um computador e falava de computador e desenvolvia código, novinho e tal. Eu fui para eu vinha para a USP, do ABC para a USP, acho que umas 2 vezes por semana e tal, e eu tinha essas aulas de coisas que eu não deveria ter, e gente muito habilidosa, gente muito competente também conseguiu me deixar ainda mais apaixonado. Então, adicionando algum rigor, alguma disciplina, alguma base formal me ajudou muito, né? E tudo isso avançou super rápido. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu já estava trabalhando nos Estados Unidos, né? Então eu tive a chance de ir para lá. O inglês também foi fundamental nessa época, porque se eu fosse um bom programador de 16 anos que não falasse inglês, não ia resolver. Então eu tinha essas duas características. Teve o boom das .coms, que essa geração não se lembra, mas era mais ou menos... Era bem parecido com o que a gente está passando hoje com as startups, mas era o boom anterior. E eu tive essa chance de super novinho, como hoje acontece com pessoas super novinhas. Então, super novinho, ir para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, depois voltei várias vezes para os Estados Unidos. E era sempre muito, muito bacana. Minha família nunca tinha ido para os Estados Unidos, né? Meus pais foram para os Estados Unidos outro dia, né, pela primeira vez, há poucos anos atrás. Então, ninguém da família tinha viajado, e eu, sei lá, eu tinha 25 anos, já tinha ido, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, sempre para fazer curso, ou para fazer alguma atividade especial da empresa. Eu já tinha ido muitas vezes, enfim, eu já estou nessa há 20 anos, né? Vai fazer 20 anos, né? Então, se você está assistindo o vídeo de 2018, faz 19, né? Mas ano que vem faz 20 anos, né? E não tem nada que eu faço há 20 anos, né? É minha vida, né? O desenvolvimento sempre foi a minha vida. E eu tenho a sorte de viver do que eu amo, né? Então, eu passei 10 anos entregando projeto, né? Com consultoria. Hoje a gente usa delivery, né? Mas é consultoria, entregando projeto, fazendo projeto, né? Trabalhei num monte de empresas, que aliás já era um conflito grande com os meus pais também, porque os meus pais, a geração dos meus pais, não mudava de emprego a cada 6 meses, um ano. E eu mudava, e minha mãe queria morrer, né? Eu lembro quando eu saí de uma empresa específica, que foi a T-Systems, minha mãe achou que a minha vida tinha acabado. Falei, por que você saiu
porque era uma empresa tradicional do ABC, tal. Por que você saiu de lá? Você podia ter morrido lá. Eu falei, nossa, eu não quero morrer agora, muito menos lá, né? Então foram 9 anos de delivery, e 10 anos de delivery, e depois agora a segunda metade foi em pré-vendas, que é um trabalho totalmente diferente, que você começa a ter que mesclar é, as suas habilidades técnicas com habilidades de apresentação, então falar um pouco melhor, não ficar com a mão sempre assim, nem sempre assim, se movimentar um pouco. Então você aprende a falar em público, você aprende a fazer uma apresentação melhor, a adaptar a sua mensagem para o público, para cada público. Não existem duas empresas que têm os mesmos problemas, ou que pelo menos interpretem, percebam os problemas da mesma maneira. Então foi uma experiência muito bacana, mas assim, eu sempre continuei desenvolvendo. Então, eu nunca deixei o PPT tomar conta da minha vida, sabe? Eu nunca entreguei a minha carreira ao PowerPoint. Eu nunca fiz isso, né? Então, assim, você quer em PowerPoint? Eu faço em PowerPoint, né? Você quer em Java? Eu escrevo em Java. Você quer em Python? Eu escrevo em Python. Você quer em Node.js? Eu escrevo em Node.js. Então, eu sempre continuei desenvolvendo. Então, eu escrevo um blog há 12 anos sobre desenvolvimento e vou continuar por quantos anos eu puder, porque aquilo me mantém no chão. Então, mesmo quando o meu trabalho me afasta de código por qualquer razão, eu vou para casa e escrevo, né? A minha geração falava perder a mão, você tem um medo de perder a mão, né? De não saber mais, né? E eu sempre achei importante desenvolver, não importa em que função eu estivesse dentro de computação, porque código mantém você realmente no chão. Código ajuda você a entender o que realmente pode ser feito ou não. Ajuda você a entender quanto trabalho dá ou não para fazer as coisas, né? PPT aceita tudo, tudo é fácil no PPT, tudo encaixa, tudo integra, né? Mas quando você vai escrever o código, dá mais trabalho. Computação é mais complicado do que isso, né? Agora a gente tem produtos melhores, tecnologias melhores, tem a nuvem que muda as coisas. Essa história que eu estou contando provavelmente seria muito diferente se tivesse uma nuvem envolvida, né? Então, muda as coisas, mas assim, não muda tanto, não muda isso, não muda o fato que você ainda precisa escrever código, né? Alguém tem que escrever o código, né? E é importante você saber como aquilo funciona, você entender a dinâmica daquilo ali. Então, quanto trabalho realmente dá, quantas pessoas você precisa, quantas habilidades você precisa, que diferença que faz escrever um código ruim, um código bom, né? Que importância tem design ou não, arquitetura ou não. Na minha época não existia nem a noção de arquiteto, né? O sonho da gente era ser programador, analista programador, era o topo da carreira em delivery, né? Ninguém entendia ainda, no Brasil pelo menos, a noção de um arquiteto. Eu fui conhecer um arquiteto quando eu fui para os Estados Unidos. Aí eu cheguei, pô, é isso que eu quero ser da minha vida, eu quero ser arquiteto, né? Eu quero ser arquiteto de soluções. Eu acho que quando eu estou projetando lá de cima, com o meu conhecimento de desenvolvimento, eu consigo projetar ponta a ponta. Então eu consigo desde lá de cima, como eu conheço como vai ser feito aqui embaixo, eu acho que eu seria muito útil lá em cima, né? E foi essa decisão que eu tomei na minha vida. Então, eu passei 9 anos até me tornar efetivamente arquiteto, até eu e os meus pares me julgar arquiteto, porque o LinkedIn aceita qualquer coisa também, você pode colocar lá que você é arquiteto, full stack, né? Technical mentor, tal. Mas você aceita muita coisa. É incrível como essa geração gosta de títulos bonitos e tal. A gente morria de medo de escrever arquiteto e não ser. A gente morria de medo de ser mal julgado pelos pares, né? Na comunidade Java, que era a comunidade que eu mais participava, nossa, eu ia ser ridicularizado se eu falasse que eu era arquiteto antes da minha comunidade me julgar arquiteto, né? Era uma comunidade pequena. Quando você juntava todos os programadores Java de São Paulo, dava 100 caras, né? Então, hoje é um pouco diferente. Então, quando eu fiquei 10 anos em delivery, até que a comunidade me aceitou como arquiteto, até que eu fui reconhecido como tal. Aí depois fui para pré-venda. Fui muito feliz em pré-venda durante 10 anos, quase 10 anos também. E agora eu aceitei esse desafio novo. E a minha história para por aqui hoje, que é trabalhar com startups. Então, que é uma volta ao início da minha carreira, porque eu comecei no meio de um boom, comecei no meio de um momento de disrupção, um momento onde a gente estava pensando em fazer as coisas bem diferentes. Parte daquilo deu certo, parte daquilo deu bem errado, né? E eu estava lá. Então eu acho que eu consigo usar essa experiência e usar, claro, tudo que eu aprendi entre um momento e outro para ajudar as empresas do programa de aceleração da Oracle a aproveitar a oportunidade que só existe hoje, essa oportunidade de não é só participar de workshop, não é só participar de mentoria,
Embora isso já seja bem especial, quer dizer, quando que passou pela minha cabeça que eu ia conhecer o presidente da Oracle, né? Ou mesmo um gerente de produto importante, nunca passou pela minha cabeça quando eu comecei. Não era uma possibilidade que existia no início. Agora as startups estão aí tirando foto o tempo todo com as pessoas, e tirando foto e conversando, e recebendo dicas, entendendo como o mercado realmente funciona, muito antes de mim. Né? Eu demorei anos para entender o que eles estão recebendo agora de mão beijada. Né? Então, mas não é só os workshops, não são só as mentorias, não são só os créditos de cloud que a gente dá como parte do programa, né? Realmente a, a experiência, passar tudo isso é uma coisa só, que é a Oracle passando toda essa experiência, os meus 20 anos e os 20 anos de todo mundo, os 30 anos de todo mundo, passando para essa geração para que elas possam chegar muito mais longe do que a gente mesmo chegou. Obrigado.